Narcisista faz você sentir culpa por querer sair do relacionamento, mesmo sabendo que ele é tóxico. Quando você descobre que alguém é narcisista, a expectativa é de que tudo deveria ficar claro. A decisão de se afastar deveria ser, de uma certa forma, fácil, mas não é assim que funciona. O sentimento de culpa continua prendendo você, mesmo sabendo que ele ou ela é narcisista. Culpa por não conseguir fazer o relacionamento funcionar, culpa por querer terminar, culpa pelas dificuldades que a pessoa narcisista está passando naquele momento, culpa pelo efeito negativo que esse relacionamento tem nos seus filhos, culpa por não conseguir ser mais independente, valente e se impor, culpa por não ter saído muito antes. Eu recebi a seguinte mensagem de uma sobrevivente: Carol, porque mesmo sabendo que ele me faz mal, vem me destruindo psicologicamente, eu não consigo me afastar de vez. Essa vivência é a consequência da manipulação sistemática de narcisistas e controladores coercitivos em relacionamentos íntimos. Você já se perguntou por que, mesmo com todas as provas na sua frente de que essa pessoa não tem empatia, não é confiável, mente, trai, abusa, ameaça, manipula, você continua acreditando que a responsabilidade é sua de resolver ou ajudar? Mas e se eu te disser que a culpa que você sente é apenas um instrumento de controle do narcisista e não prova de que você também errou? Entender essa dinâmica é tão importante, porque senão você continua se punindo dentro do próprio sofrimento, assumindo uma responsabilidade que na verdade nem é sua e se expondo a uma personalidade potencialmente perigosa. Alguém que tem baixa ou nenhuma consciência moral, baixa ou nenhuma empatia, se sente no direito de agir e de tratar os outros como bem entender, explorar, abusar porque acredita ser mais especial e importante. Essa pessoa é perigosa em um relacionamento íntimo. Essa pessoa inevitavelmente vai causar danos porque não existe uma conversa franca ou terapia que faça uma pessoa assim mudar. Não adianta apelar para a empatia ou para o senso de justiça de um narcisista, porque essa pessoa simplesmente não tem isso para dar. Uma inscrita minha escreveu assim: como me desligar de uma pessoa tóxica que vira o jogo e me culpa por coisas que ela mesma fez? Essa frase revela a realidade por trás dessa convivência. A culpa não é um sinal necessariamente da sua falha. A culpa é uma narrativa que narcisistas querem que você carregue. A culpa é transferida para você para se isentar de responsabilidade e para te controlar. Enquanto você gasta energia tentando consertar e acertar, você paga uma conta que não é sua e perde as forças e autoconfiança para se remover dessa situação. Sem essa clareza, você vira a sua própria acusadora. Você se sente responsável por evitar as crises, consertar a relação, salvar a autoestima do abusador, apaziguar as emoções dele para escapar da próxima explosão. E isso mantém você presa aí nesse ciclo. Mas a partir do momento em que você começa a questionar toda essa culpa e a perceber o quanto ela é imposta pela própria pessoa tóxica, a venda vai caindo dos seus olhos e finalmente sobra energia e tempo para você colocar foco agora em você. E por falar em colocar o foco em você, nos dias 2 e 3 de maio eu vou fazer um workshop Liberte-se de Narcisistas, um intensivão ao vivo comigo pelo Zoom. São 2 dias de conteúdo, ferramentas, exercícios práticos e conexão. Poderoso, transformador e o ingresso neste lote atual custa menos do que uma pizza. As vagas são limitadas, por isso confira o link na descrição deste vídeo agora, a sua. Olha o que uma participante disse depois da última edição do workshop. Eu vivia com culpa todos os dias. Eu só queria sair, mas achava que o relacionamento falido, tóxico, abusivo era minha responsabilidade. No workshop caíram todas as fichas. Eu peguei força, a culpa se dissolveu, usei a clareza que tive e coloquei um ponto final. E isso só com o primeiro dia. Uma parte sua já sabe que essa pessoa é narcisista. E mesmo assim, toda vez que você resolve sair, vem aquela culpa
Ou o narcisista muda o comportamento dele temporariamente e faz você acreditar que tudo poderia ficar bem de novo se você der mais uma chance. E aí vem a culpa de novo. A maioria de sobreviventes fica presa em relacionamentos com narcisistas por alguns erros comuns de lidar com esse sentimento de culpa. O erro número 1 é acreditar que se você tiver mais certeza absoluta que a pessoa é narcisista mesmo e que não vai mudar mesmo, a culpa vai finalmente desaparecer. Mas eu te digo que você pode confirmar centenas de vezes que a pessoa é narcisista e ainda assim isso pode não fazer o sentimento de culpa desaparecer. A maioria das pessoas pensa que chegar à verdade vai ser a grande virada de chave, mas a verdade sobre quem essa pessoa realmente é, quem esse narcisista realmente é só o ponto de partida. Não tem como eliminar o sentimento de culpa com mera lógica mental. A lógica que a gente acha que vai funcionar é: se ele é narcisista, então eu não deveria me sentir assim. Mas não funciona, porque da mesma forma que você tem provas de que essa pessoa é abusiva, você também tem memórias dessa mesma pessoa sendo atenciosa, sendo carinhosa e talvez até amorosa. Uma prova acaba cancelando a outra e é isso que te deixa em dúvida. Provas do narcisismo de alguém não eliminam as provas do lado bom dessa pessoa e vice-versa. Essa guerra de provas só mantém você girando em círculos, sentindo culpa toda vez que tenta sair. E o erro número 2 é interpretar a culpa que você sente como prova de que você ama a pessoa demais para desistir de tudo. Uma sobrevivente escreveu assim: confusão e culpa. Todo mundo me fala que o meu marido é tóxico, narcisista, se aproveita, é acomodado e eu enxergo e quero sair, mas não consigo porque amo muito ele. Essa frase mostra como esse erro de interpretação gera confusão e bloqueia a tomada de decisão. Culpa não é o mesmo que amor. Culpa não é o mesmo que lealdade. Essa é a lógica de manipuladores. É isso que querem que você siga, porque isso mantém você ali, disponível, servindo, amando, aceitando, tolerando e dando segundas chances infinitas. O erro número 3 é ter medo de ser a pessoa má da história por querer sair do relacionamento. Medo de ser má por abandonar outra pessoa, mas também abandono de si, de quem você era antes, das promessas que você fez, do que o relacionamento poderia ter sido. Olha só essa frase e exemplo de uma inscrita minha. Como me separar sem me sentir culpada, como se eu fosse a pessoa ruim e estivesse abandonando e tirando dele as conquistas do casal. Outra sobrevivente escreve: como sair sem medo de me sentir errada e perder uma pessoa boa? Quando você vê o término do relacionamento como abandono, como uma falha na sua avaliação da situação, perda de uma possível pessoa boa, a culpa é inevitável, automática, porque pessoas boas não abandonam pessoas a quem amam, não quebram promessas, e você se vê como uma pessoa boa, então você fica para não ser má. Só que essa equação cria uma armadilha impossível. Quanto mais bondosa você é, mais presa você fica, mais abusos você sofre nas mãos de uma pessoa abusiva, nas mãos de um narcisista. E por último, o erro número 4 é acreditar que a culpa só vai desaparecer quando você tiver suficientes provas de que a outra pessoa da relação é incorrigivelmente má. Você espera por uma razão gritante, uma certidão de inocência sua, uma garantia de que não foi culpa sua. Uma sobrevivente me perguntou: Carol, como eu faço para sair de tudo isso sem culpa? Essa fala resume esse erro perfeitamente. Você acha que precisa limpar o passado antes de tomar uma decisão, mas a pessoa narcisista nunca vai reconhecer que a culpa não foi sua. E se eu te disser que você tem permissão para sair dessa relação tóxica, mesmo sentindo culpa, mesmo ainda sentindo amor por aquela pessoa, mesmo reconhecendo os lados bons que essa pessoa já te mostrou no passado? Você não precisa esperar a culpa se dissolver para se libertar. Na verdade, na maioria dos casos,
erros é ao contrário. Sobreviventes dão o passo mesmo com culpa, mesmo sem ter certeza absoluta, e depois focam em se reconstruir, e é aí que a culpa vai se dissolvendo pouco a pouco. Esperar não sentir culpa mantém você no ciclo narcisista. Fora que essa culpa é constantemente reinstalada em você pelo próprio narcisista, que sabe que essa é uma das únicas formas, ou pelo menos a mais potente, de te manter girando em círculos, servindo, ajudando, entendendo, se doando, amando. Esses são os erros mais comuns e talvez você tenha se reconhecido em alguns deles, mas a culpa é só um dos mecanismos que mantém você presa ou preso. Existem também outros erros, mitos e travas que nós vamos ver no raio-x das travas. Nos dias 2 e 3 de maio, você vai identificar exatamente onde você trava no ciclo e vai ter o seu mapa pessoal de liberdade de narcisistas. O link está na descrição deste vídeo. Agora que você já sabe o que não funciona, vamos ver o jeito certo de lidar com essa culpa, mesmo quando você já sabe que a pessoa com quem você convive é narcisista. O primeiro passo é entender que a culpa que você sente foi implantada pela própria pessoa narcisista, mas também é um sinal de que você é uma pessoa conscienciosa, com consciência moral. Isso significa que você se incomoda em causar danos. Dói em você só de imaginar que pode doer no outro. Isso é empatia emocional genuína. Você pensa no outro. Você quer agir com justiça, mesmo quando a outra pessoa não age assim com você. Isso é genuíno e é bonito. Só que no contexto de um relacionamento com uma pessoa narcisista, percebe como essa qualidade vira uma armadilha? Porque você vai continuar se perguntando: será que eu estou sendo injusta? Quando a outra pessoa não se faz essa pergunta e insiste que a culpa de tudo realmente é sua. A grande virada não é deixar de ser uma pessoa boa, claro que não. É reconhecer que dessa vez ser boa precisa começar com você. Você precisa ser boa ou bom com você, independentemente do que o narcisista te acusar. Deixa a pessoa narcisista achar o que quiser. Você sabe quem você é e tudo que você já tolerou até aqui. O passo número 2 é nomear a manipulação. É dizer para si: isso é uma tentativa de me fazer sentir responsável por algo que não é responsabilidade minha. E isso não é só um conjunto de palavras motivacionais. É um protocolo prático, uma declaração do que está acontecendo. E o passo número 3 é parar de buscar alívio para a culpa em provas ou validação externa. Você não precisa de alguém concordando que você não tem culpa. Você não precisa nem ser livre de culpa, em primeiro lugar, para começar a se priorizar e a se proteger. Quando você adota uma atitude interna autocompassiva, a decisão de se libertar de uma pessoa narcisista deixa de ser baseada em como os outros te julgam e passa a ser baseada no que você sabe que merece e do que simplesmente não vai aceitar mais na sua vida. Entre a realidade que você vive hoje e o futuro que você deseja estão apenas alguns passos mais, algumas peças mais e um bom plano de saída. Se você gostou desse vídeo, eu te garanto que o workshop vai ser ainda melhor. Nos dias 2 e 3 de maio serão 2 dias intensivos ao vivo comigo no Zoom. Não vai ser uma live aberta de rede social, é um ambiente fechado, seguro e com capacidade limitada de participantes por esse motivo. Eu vou responder dúvidas ao vivo, você vai poder me perguntar diretamente, tem materiais exclusivos para você acompanhar e aplicar, e você vai estar junto com uma comunidade de sobreviventes que estão vivendo a mesma coisa que você. No primeiro dia do workshop, você vai entender o que realmente está acontecendo, como identificar o padrão da pessoa narcisista, o grau de narcisismo de alguém, os 4 mitos que te mantêm presa ou preso e exatamente em que ponto do ciclo você trava e como destravar. No segundo dia, você vai construir a sua saída, ferramentas práticas de autoproteção, avaliação das suas relações e um protocolo anti-manipulação. O ingresso custa menos do que uma
pizza. Eu fiz questão de que os primeiros lotes fossem assim, porque eu sei que quando você está nessa situação de um relacionamento com um narcisista, não é fácil tomar decisões e acreditar que algo vai funcionar. E eu quero te lembrar que você não precisa resolver tudo na sua vida agora, mas precisa dar o primeiro passo na direção da sua liberdade. E esse workshop é a sua oportunidade de fazer isso junto comigo e junto com o grupo de pessoas como você. Então clique no link na descrição desse vídeo, aproveite as condições especiais antes que vire o próximo lote. E com isso, chegamos ao final deste episódio. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se você quer seguir aprofundando seus conhecimentos e se preparando para essa liberdade de pessoas narcisistas, continue sua jornada agora mesmo. Confira este vídeo logo aqui. Até lá, fique bem, fique firme e nos vemos no próximo vídeo.